Você pode participar do nosso programa enviando sua pergunta para o endereço eletrônico entendadireito@limacommunicação.com.br. Veja agora as dúvidas da população no quadro Pergunte ao Juiz. Em qual situação os votos obtidos por um candidato podem ser anulados? Os votos conferidos a candidatos são anulados quando eles sofrem um processo por compra de votos, por abuso do poder econômico, ou político, ou abuso de autoridade. Esse processo é julgado pelo tribunal e, se for considerado que ele infringiu o Código Eleitoral, ele foi eleito de forma irregular, o tribunal anula a votação se ele teve mais de 50% dos votos obtidos válidos. É anulada a votação e nova eleição é marcada pelo tribunal no prazo de 10 a 40 dias. Acontecendo alguma irregularidade, quando será marcada uma nova eleição? Transitada em julgada a sentença que condenou o candidato eleito por ato de improbidade administrativa, por ato de abuso do poder econômico ou político, transitou de julgado, o TRE marca a eleição dentro de 10 a 40 dias. Outorgada por Dom Pedro I em 1824, a primeira Constituição brasileira criou a Assembleia Geral, formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Nesta época, só os homens com idade superior a 25 anos e com uma renda anual determinada é que tinham o direito ao voto. Conheça mais essa história na matéria especial sobre o voto no Brasil. A primeira eleição organizada no Brasil data de 1532 e ocorreu na capitania de São Vicente para a escolha do Conselho Administrativo da Vila. Desde este período, as eleições sempre ocorreram no Brasil, seja pelo voto direto ou indireto, para o preenchimento dos mais variados cargos. A primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I em 1824, definiu as primeiras regras de nosso sistema eleitoral. Foram criadas a Assembleia Geral, o órgão máximo do Poder Legislativo, composto pelo Senado, e a Câmara dos Deputados. O voto era obrigatório e censitário, pois apenas os homens maiores de 25 anos e com renda anual determinada podiam escolher os representantes da Assembleia Geral. O processo de ampliação do direito ao voto a um número maior de brasileiros foi iniciado no período republicano, mas isso só ocorreu após a primeira eleição direta para presidente em 1894, na época vencida por Prudente de Moraes. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, exercido pela primeira vez em 1935, mas por pouco tempo. Com o início da Era Vargas em 1937, inicia-se no país a ditadura militar e as mulheres só voltariam às urnas em 1946. O período getulista e o golpe militar de 64 privaram o eleitorado nacional do voto para presidente por 9 vezes. Em 117 anos de república, 34 presidentes foram eleitos no Brasil, mas somente 16 pelo voto direto. A campanha das diretas já em 1984 pedia o fim do regime militar e eleições diretas para presidente através da emenda Dante de Oliveira. O movimento ganhou as ruas, mas o Congresso rejeitou a emenda. Até a promulgação da Constituição de 1988, a população analfabeta, que representava uma expressiva parcela da sociedade brasileira, não votava. Nas eleições de 1989, o eleitorado iria escolher o presidente por voto direto pela primeira vez desde 1960. Do processo eleitoral participariam como eleitores analfabetos e jovens a partir dos 16 anos, consagrando pela primeira vez o voto universal no Brasil. Atualmente, o voto é obrigatório para todo brasileiro com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos e para quem tem 16 e 17 anos ou mais de 70 anos. Estão proibidos de votar os estrangeiros e aqueles que prestam o serviço militar obrigatório. O Entenda Direito termina aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima semana com mais um programa da série especial sobre eleições. Até lá!